arte não nasceu da coragem. Ela nasceu do receio do que as outras pessoas iriam pensar. Durante muito tempo, as minhas ilustrações foram como um escudo. Não porque eu quisesse esconder-me do mundo, mas porque ainda não sabia como me mostrar. E então eu desenhava para não ter de explicar aquilo que eu sentia, para não ouvir outras opiniões. Era o meu mundo, era simplesmente desenhar, porque eu não sabia colocar por palavras aquilo que estava aqui dentro. Então, cada traço de cada ilustração, ela é o reflexo então desses receios, mas ao mesmo tempo foi aquilo que me permitiu ser mais eu e sair então do meu casulo e aprender a ver o outro lado da moeda e a mostrar-me tal como sou, a criativa que sou. Para mim, trazer a ilustração aqui para o digital foi um ato que me deixou desconfortável na altura e por isso é que durante o primeiro ano eu quase nunca apareci, nunca me apresentei, mostrava as ilustrações e nem sequer assinava com o meu nome, colocava o Oie, penso que deve ter aí desse lado quem se lembra quando tudo começou que era a Oie e não a Joana Molho. Então foi muito engraçado perceber esta evolução porque é um reflexo também da nossa própria evolução e da forma como nós olhamos para nós mesmas e sem dúvida que houve aqui um grande passo porque também senti que vocês desse lado mereciam saber quem eu era, então foi um passo grande eu dizer que era a Joana e apresentar-me e trazer todo um post sobre isso na altura, mas sem dúvida que foi um dos passos mais importantes e que me fez chegar até aqui e estar agora aqui com vocês a este ponto. As ilustrações guardavam o que eu não tinha coragem de dizer em voz alta e então sem perceber foram criando espaço para eu existir aos poucos. Então é como se eu tivesse tirado esse escudo, a ilustração permitiu-me, abriu-me essa porta e fez com que eu quisesse também mostrar mais quem sou a vocês e também pelas minhas ilustrações, porque no início eu ilustrava, mas guardava a história da ilustração só para mim, porque eu não queria mostrar, lá está, por esse receio do julgamento, o que é que iam pensar, então acabava por me fechar, mas chegou a um ponto que não fazia sentido eu continuar a partilhar as ilustrações sem partilhar as histórias que eu escrevia sobre elas. E por isso é que todas as ilustrações têm uma história e sem dúvida que os primeiros 2-3 anos eu criei muitas ilustrações que era como se fosse o meu diário e isso vai ficar para outro episódio, vamos falar isso no outro episódio, mas essas ilustrações refletiam sem sombra de dúvidas coisas que eu precisava de exteriorizar e não sabia como e foi tudo de forma inconsciente. No fundo, a ilustração mostrou-me aqui uma forma de eu poder aparecer e sentir-me segura também ao mesmo tempo, ser demasiado desconfortável. Portanto, como eu digo, isso é todo um processo, mas sem dúvida que a ilustração mostrou-me que podemos aparecer, vai sempre ter alguém que vai comentar ou que vai discordar de nós e está tudo bem, porque não somos todos iguais, não temos que concordar todos com o mesmo e podemos discordar e mesmo assim manter uma relação equilibrada entre todos. Portanto, sem dúvida que a ilustração permitiu-me ser mais eu mesma. Então, por isso é que a ilustração também tem um peso muito importante na minha vida, não só profissional, mas pessoal, porque a ilustração é como se tivesse libertado, lá está, das minhas máscaras, das minhas camadas. É por isso que muitas ilustrações também acabam por ter outra profundidade, porque realmente é um reflexo natural do meu processo e é inevitável que não apareça na forma depois também como eu ilustro e mostro isso para vocês. Portanto, aquilo que eu vos quero deixar aqui hoje é que às vezes nós acabamos por nos encontrar no caminho e não muitas vezes queremos tanto uma mudança em nós mesmas que esquecemos do processo. É como numa criação. Temos sempre que desfrutar do processo porque o resultado é o resultado, mas aquilo
tudo o que acontece no processo são as aprendizagens que nós mais vamos precisar depois também quando temos o resultado. E neste episódio não podia deixar de mencionar aqui o nosso Coração Deixa Florir, em que este ainda está aqui com a assinatura OIE, ou seja, ainda é mesmo desse tempo, porque o Coração Deixa Florir foi das primeiras ilustrações e reflete isto mesmo que estávamos aqui a falar neste primeiro episódio, sobre deixar florir a nossa essência, quem nós somos, porque isso realmente é o nosso verdadeiro poder, é o nosso superpoder, sermos nós mesmas, não só para nós criativas, para o nosso trabalho, mas todas nós, para a nossa vida pessoal, profissional. Portanto, sem dúvida que sermos nós mesmas é mesmo o nosso superpoder a todos os níveis. Por isso, se tu gostaste deste primeiro episódio e se esta parte da história te tocou, então eu convido a aguardares aqui pelos próximos episódios, porque eu vou partilhar coisas que nunca contei antes. Então, vemo-nos no próximo episódio e continuamos juntas!